Se você tem algum tipo de doença no ombro e não sabe muito bem quais são os seus direitos, então assista esse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Eric Magalhães, advogado há mais de 15 anos, especialista em direito do trabalho e em direito previdenciário e sócio aqui do escritório Magalhães Moreno. Pessoal, aqui no nosso escritório nós recebemos diariamente muitas pessoas que têm doenças das mais variadas formas, muitas com problemas nos ombros, e elas não sabem muito bem o que fazer, como proceder. Mas fique calmo, fique tranquilo, porque nesse vídeo eu vou te explicar quais são esses direitos e o que você pode fazer para garantir esses seus direitos, tudo bem? Você já me conhece, sabe que eu gosto sempre de trazer um caso prático, um caso real aqui, para que você possa entender um pouco esse contexto e também trazer esse caso real e aplicar aí na sua vida, no seu dia a dia, para que se torne mais fácil a sua compreensão. Então, aqui no escritório nós temos o caso de uma pessoa que trabalha há muitos anos numa indústria metalúrgica. A função dele é de um operador de máquina injetora. No exercício ali do seu dia a dia, ele tem com uma mão, geralmente com a mão esquerda, ele pega um alicate e estica o seu braço dentro da máquina injetora para pegar a peça que está saindo daquela máquina. Depois ele precisa quebrar, porque essa peça sai em duas peças, ele precisa quebrar aquela peça e separar e depois fazer um trabalho nele. Geralmente ele faz de 500 a 600 peças num turno normal de trabalho. Então é um trabalho bem desgastante, em que ele trabalha geralmente com os braços levantados. E por conta disso ele teve uma ruptura no tendão do ombro dele, sendo caracterizado, neste caso, uma doença do trabalho. Então veja que nesse caso ocorreu uma doença relacionada ao trabalho, ok? Mas também há situações em que você pode ter um problema no ombro que não tem nenhuma relação com o trabalho. E esse vídeo também é para você. Então vamos imaginar aqui uma situação bem hipotética, onde você está jogando vôlei no seu final de semana lá na praia e você, ao fazer movimentos, sentiu uma dor no ombro, ou você estava jogando tênis e ao rebater a bola você sentiu um problema no ombro. E esse problema no ombro terminou evoluindo, algo semelhante ao que aconteceu no exemplo prático aqui que eu citei anteriormente. Agora, pessoal, olha que interessante e que importante para você entender. Eu dei aqui um exemplo de uma pessoa que sofreu uma doença no trabalho, estava trabalhando e teve problema no ombro. E eu dei um outro exemplo de uma pessoa que estava jogando vôlei ou tênis e também teve problema no ombro. Agora, você sabia que basicamente essas pessoas têm os mesmos direitos? E é isso que eu vou explicar para você agora. Quais são esses direitos e o que precisa ser feito? A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa provar o seu problema no ombro. E como que você faz isso? Através de laudos e de relatórios médicos, que é o básico. O laudo médico, geralmente, é aquele laudo, você fez um exame de ultrassonografia, de ressonância magnética, e sai aquele laudo detalhando o que você tem no seu ombro. E o relatório médico é o médico escrevendo num documento aquilo que você tem e atestando que você tem um problema no ombro. Então, de posse desses documentos, havendo a lesão, nós podemos dar entrada, então, nos seus pedidos, nos seus direitos. Vamos lá. Apenas para lembrar, pessoal, que para solicitar qualquer tipo de benefício para o INSS, é preciso que haja um afastamento superior a 15 dias, tá bom? Então, vamos lá. Você já está com o seu laudo, com o seu relatório, já está afastado acima de 15 dias. E agora, respondendo aquela pergunta, quais são os seus direitos? O que você deve fazer? Em primeiro lugar, vamos aqui imaginar que a sua doença está no comecinho, tá? Então ela não é algo ainda muito grave, tá bem? Então, nesse cenário, você vai agendar um pedido de benefício para o INSS, que é o auxílio doença, tá bem? Atualmente, esse benefício é chamado de auxílio incapacidade temporária. É importante que você saiba que existem dois tipos de auxílio doença. Existe um na modalidade para quem sofreu uma doença do trabalho, um acidente do trabalho, e existe outro tipo para quem sofreu uma doença comum. Então aí veja, como eu já disse lá atrás, se você sofreu uma doença do trabalho, um acidente do trabalho, ou se você sofreu um acidente, uma doença jogando vôlei, por exemplo, o direito é o mesmo. Te dá direito a receber do INSS um auxílio doença de incapacidade temporária. Tudo bem? Agora vamos imaginar que você já recebeu ou você ainda recebe o auxílio doença. Eu vou utilizar o termo auxílio doença porque ele ainda é mais conhecido, tá, pessoal? Mas você não melhorou, tá bem? Essa doença está progredindo, ela está piorando.
e você muito provavelmente já constatou que você não terá condições de retornar ao trabalho na mesma atividade que você fazia. E aí, o que você pode fazer? Se o seu médico atestar que você está incapacitado de retornar para o trabalho e isso se tornar uma condição permanente, um dos direitos que você tem, que é o segundo direito que nós vamos tratar aqui, é o direito à reabilitação junto ao INSS. O que é isso? Esse direito à reabilitação ocorre quando o INSS constata que você já não consegue mais exercer a atividade na qual você exercia, mas que você ainda pode continuar exercendo outras atividades. Então o INSS determina a empresa a te mudar de função. Então, lembra aquele exemplo que eu citei daquele operador de máquina de injetora que ele fez uma cirurgia? Então, no caso dele aconteceu justamente isso. O INSS obrigou a empresa a mudar a função dele para que ele pudesse continuar trabalhando, mas agora em uma nova atividade profissional. Eu espero que você tenha entendido até aqui. Agora eu quero falar de um benefício que você pode solicitar, mas esse benefício é um benefício um pouquinho diferente do que a gente já tratou. Para solicitar esse benefício, obrigatoriamente a pessoa tem que ter sofrido um acidente. Então, se você tem um problema no ombro, mas que não ocorreu de um acidente, esse benefício não é para você, tá bom? O nome desse benefício é chamado de auxílio acidente. Nós já temos um vídeo aqui no nosso canal explicando o que é o auxílio acidente, mas agora, no dia 6 de maio de 2022, a Justiça decidiu que esse benefício só se aplica agora a quem sofreu um acidente. Algo que anteriormente não era assim, se aplicava a todo e qualquer tipo de doença. Poderia ser um acidente ou não, mas a partir do dia 6 de maio foi decidido que apenas quem sofreu um acidente é que tem direito a esse benefício do auxílio acidente. Então, lembra o caso do operador de máquina que eu citei lá no comecinho do vídeo? Então, ele recebeu auxílio doença, ele foi reabilitado pelo INSS e ele agora também recebe o benefício do auxílio acidente e continua trabalhando porque ele ainda tem capacidade para trabalhar, mas em outra função. Agora, pessoal, pensa o seguinte, imagina que você teve esse problema no ombro, você já ficou afastado pelo INSS, você já mudou de função, mas você já foi reabilitado, mas você não teve nenhum tipo de melhora. Pelo contrário, seu ombro só está piorando e você já não consegue mais ter a sua capacidade de movimentar as mãos. E dependendo da atividade da qual você trabalha, se for uma atividade muito braçal, você também pode ter um direito que é a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando há uma incapacidade total e permanente para o trabalho da qual você exerce, né? Então você não tem mais condições de continuar a sua atividade profissional porque os seus ombros já estão completamente comprometidos e você, em casos mais graves, a pessoa não consegue nem mais mexer os braços, não consegue mais levantar os braços, né? E aí você pode ter direito também à aposentadoria por invalidez. Caso o INSS negue algum desses benefícios para você, algum desses direitos que você tem, então daí você pode ingressar com uma ação na justiça e lá na justiça você vai passar com um médico perito diferente do perito do INSS e aquele perito pode entender diferente do INSS e pode te conceder esses benefícios lá dentro de um processo judicial. Se você também sofreu um acidente ou uma doença do trabalho, você pode ingressar com uma ação trabalhista contra a empresa, cobrando ali as suas indenizações, as reparações pelos danos a qual você sofreu, que pode ser indenização por dano moral, indenização por dano material, que pode ser pagamento do seu tratamento. E sobre esse assunto nós já temos vídeo aqui no nosso canal também, depois você pode conferir aí, tudo bem? Então é isso, pessoal. Olha só, os nossos vídeos são feitos aqui no nosso canal e nós temos um objetivo. E o nosso objetivo é fazer com que você se torne um expert nos seus direitos. É fazer com que você possa entender e você possa saber o que deve ser feito de acordo com aquilo que você está vivendo. Então, para que você saiba cada vez mais sobre os seus direitos, eu te convido. Curta o nosso canal aqui, se inscreve nele, compartilhe o vídeo para que o YouTube saiba que você gosta do nosso conteúdo e para que você receba cada vez mais o nosso conteúdo e se torne esse expert que nós queremos que você se torne. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.